Há evidências acumuladas de que o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF na sigla em inglês, pode estar desempenhando um papel na depressão humana. O BDNF controla o crescimento de novas células nervosas e então níveis baixos podem explicar a atrofia de áreas específicas do cérebro que se vê nos pacientes com depressão. Essa pode ser uma das razões pelas quais os exercícios físicos são tão bons para o nosso cérebro. Comece um programa de exercício de 1 hora por dia e dentro de 3 meses você pode quadruplicar a liberação de BDNF do seu cérebro. Isso faz sentido. Sempre que estávamos desesperados para pegar uma presa ou desesperados para nós mesmos não nos tornarmos presas, precisávamos estar cognitivamente espertos. Por isso, quando estamos jejuando ou fazendo exercício físico em um balanço de calorias negativas, o nosso cérebro começa a produzir BDNF para ter certeza de que estamos operando com o máximo de eficácia. Então, é claro que a indústria farmacêutica está ansiosa para criar medicamentos que imitem esse efeito. Mas existe alguma maneira de aumentar o BDNF naturalmente? Sim, eu acabei de dizer, jejum e exercício físico. Mas há algo que podemos adicionar à nossa alimentação para aumentar o BDNF? Bem, a maior ingestão de flavonoides na alimentação parece estar associada de forma protetora a sintomas de depressão. O Harvard Nurses Study acompanhou dezenas de milhares de mulheres por anos e descobriu que as que ingeriam mais flavonoides pareciam reduzir o risco de entrar em depressão. Os flavonoides ocorrem naturalmente nas plantas e, por isso, há uma quantidade substancial em uma variedade de alimentos saudáveis. Mas espere, como sabemos que os benefícios são dos flavonoides e não apenas de uma alimentação mais saudável em geral? Não sabemos até pôr à prova. Veja, certas frutas e vegetais têm mais do que outros. Maçãs têm mais que damascos, ameixas mais que pêssegos, repolho roxo mais que o repolho verde, couve-cale mais que o pepino. Então, se você randomizar as pessoas em um dos 3 grupos, mais frutas e vegetais com alto teor de flavonoides, mais frutas e vegetais com baixo teor de flavonoides, ou sem frutas nem vegetais extras. Após 18 semanas, apenas o grupo com alto teor de flavonoides teve um aumento significativo dos níveis de BDNF, o que correspondeu a uma melhoria do desempenho cognitivo. O aumento do BDNF pode ajudar a explicar por que cada porção diária adicional de frutas e vegetais está associada a uma redução de 3% do risco de depressão. Uma colher de chá de cúrcuma por dia pode aumentar os níveis de BDNF em mais de 50% em um mês, consistente com os outros estudos clínicos randomizados que foram feitos até agora. As castanhas também podem ajudar. No estudo PREDIMED, onde as pessoas foram randomizadas para receberem lotes semanais de castanhas ou de azeite de oliva extra virgem, o grupo das castanhas reduziu o risco de ter baixos níveis de BDNF em 78%. E o fator neurotrófico derivado do cérebro não está apenas implicado na depressão, mas também na esquizofrenia. Faça com que os esquizofrênicos passem por um programa de exercícios físicos de 12 semanas e eles tenham um aumento significativo dos níveis de BDNF, levando os pesquisadores a sugerir que a modulação de BDNF induzida pelo exercício pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento não farmacológico de um tratamento para pacientes com esquizofrenia crônica. Certo, mas o que realmente aconteceu com os sintomas de esquizofrenia deles? Vamos descobrir. 30 indivíduos com esquizofrenia randomizados para aumentar os exercícios aeróbicos em 40 minutos, 3 vezes por semana ou não. E pareceu haver uma melhora nos sintomas psiquiátricos, como alucinações, além de melhorar a qualidade de vida. Na verdade, você pode visualizar o que aconteceu em seus cérebros. A perda de volume cerebral em uma determinada região parece ser uma característica da esquizofrenia, mas com 30 minutos de exercícios 3 vezes por semana, pode-se obter um aumento de até 20% do tamanho dessa região em 3 meses. A restrição calórica também pode aumentar os níveis de BDNF em esquizofrênicos, mas eles não os faziam apenas comer menos, mas de forma mais saudável, menos gordura saturada, menos açúcar e mais frutas e vegetais. É como os testes de jejum soviéticos
novos para a esquizofrenia. Eles relataram esses resultados verdadeiramente inacreditáveis, supostamente restaurando o funcionamento das pessoas, o jejum descrito como uma conquista incomparável no tratamento da esquizofrenia. Certo, mas parte do problema é que o sistema de diagnóstico que os soviéticos usaram é completamente diferente, fazendo qualquer resultado difícil de interpretar. Mas eles têm um subgrupo que parece corresponder à definição ocidental. E este relata 40% e 60% de taxa de melhoria com o jejum. Mas não foi só isso que eles fizeram. Depois de jejuar por até um mês, eles foram colocados em uma alimentação sem carnes e ovos. Então, quando eles relatam esses efeitos notáveis, mesmo anos depois, isso é para os que seguiram a dieta. Os que quebraram a dieta evidentemente tiveram uma recaída. E quanto mais rigorosamente a dieta foi seguida, melhor foi o efeito. Eles observam que nem todos os pacientes foram capazes de permanecer vegetarianos, mas eles tentaram reduzir a quantidade de carne ao mínimo. E sabemos de estudos clínicos randomizados que apenas remover a carne e os ovos pode melhorar os estados mentais em apenas 2 semanas. Por isso é difícil saber qual é a função que o jejum em si teve nas melhorias relatadas. Uma única refeição rica em gordura pode reduzir os níveis de BDNF em horas, e pode-se provar que é a gordura em si, observando mesmo injetando gordura direto nas veias. Talvez isso ajude a explicar por que o aumento do consumo de gorduras saturadas em uma alimentação rica em gordura pode contribuir para a disfunção cerebral como doenças neurodegenerativas, perda de memória de longo prazo e dano cognitivo. Talvez isso ajude a explicar por que a alimentação americana padrão tem sido relacionada a um maior risco de depressão, fatores alimentares que modulam os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.